Boa noite. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, nesse encontro deste curso de extensão em grego clássico e koiné no nível intermediário, do grego 3. E aqui estamos com o aluno Arthur Medeiros e o aluno Johnny Lopes. Estamos aqui para fazer a leitura da segunda parte aqui do capítulo 15, parte beta, né? Então a gente parou na metade, né, da leitura, né, no encontro passado, e a gente vai continuar a leitura. Eu vou ler aqui uma vez, e aí posso pedir para vocês, se algum de vocês puder reler um trecho, eu vou pedir para vocês relerem. Então, o parágrafo, ele diz... deixa eu olhar aqui mais perto. Gnus de hotiknikosimen hoi Helenes hoi de barbaroi apopeugusin hoi de barbaroi apopeugusin aneste kai tus peplus erexen en aporia gar megistei en apolessas gar tonautikon uketi edunaton medinato siton pareken toi pesdoi stratoi megistoi onti tus men strategus ekeleuse ton pesdon straton agei katagen prostenacian autos de ape pigen odyrômenos. Aí tínhamos aqui um vocabulário complementar com as palavras erexen, do verbo regnimi, melhor dizendo, que significa eu quebro, mas no sentido aqui seria mais como eu rasgo, ele rasgou, né? E aqui o verbo apolessas, de apólime, que significa perder, né? E aí seria aqui um particípio aoristo, né? Seria tendo perdido. Aí temos também o verbo odyrômenos, aqui é um particípio, né? Médio, e aí significa, traduzido seria lamentando, né? Dá a tradução como lamentando. Deixa eu ver aqui. Sim. Aí, deixa eu ver aqui. Algum de vocês, você quer reler aqui um trecho? Arthur, tá podendo? Posso reler sim. Qual trecho? Lê a primeira linha e a gente traduz. Você leu? Tá. Gnus de hoti nikosi men hoi. Helenes hoi de barbaroi apofeugosen aneste kai tus peplus erexen. Isso. Então aqui o gnus, essa é daquele verbo do verbo gignomai, né? Se eu não me engano é isso, né? Não, do gignomai, é do gnosco. Acho que é do gnosco, né? Gignosco, né? Acho que é de gignosco. Me confundi. Não é de gignomai, é de gignosco, né? Que é o verbo conhecer, né? Saber, né?
Então aqui está no aoristo, né? Então ele tipo tá falando do Xerxes, né? O Xerxes continua sendo o sujeito. Aí ele sabendo ou depois de saber, você consegue continuar a tradução? O que ele soube? Tá, Gnus de Coti. Professor, acho que eu não vou conseguir continuar assim não direto. Eu não traduzi em casa, perdão. Não, tudo bem. Nicosse seria, se eu não me engano aqui, vencem, né? Vencem ou estão vencendo, né? Sabendo, tendo, então seria sabendo que os gregos estão vencendo, né? E que os bárbaros estão fugindo. Então Anester, ele se levantou e rasgou os péplos, rasgou as vestes, né? Tá dando para entender? Sim, estou acompanhando aqui. Isso. Então aqui o Nicosse, né? Ele é do verbo nikal, que é um verbo em alfa, né? E aí é um verbo contrato em alfa, né? E o contrário aqui, né? Fica seria eles, né? Eles vencem quem? Roi Helenes, os gregos, os helenos. Roi de bárbaroi, os bárbaroi aqui são os persas, né? Apopeugusi, né? Que eles fogem, né? Escapam, né? Estavam escapando, estavam fugindo, né? O aí aqui tínhamos, né, esse verbo novo aqui, erexen, de regnumi, que seria que normalmente é usado para eu quebro, mas aqui é de rasgar, né, rasgar os péplos, as vestes, né. O Você gostaria de ler mais uma linha? Eu posso ler, sim. Uhum. En aporiai gar megistei en apolesas gar to nauticon oketi edinato siton parecen toi pesdoi stratoi megistoi onti. Isso. Então aqui ele continua falando do Xerxes, né? O imperador persa. Então ele diz que ele está. Por que ele rasgou, né, os péplos, as vestes? Pois ele estava em grande aporia, né? Em grande uma situação problemática, né? Numa situação muito problemática, numa situação de enorme perplexidade, né? Aporia, né? Sem saída, perplexidade, né? Está com problemas, né? Então aqui então é isso, né? Pois ele estava, né? Com enorme perplexidade, numa enorme aporia, né? Em grandes apuros. Aí pois tendo perdido, né, a Polessas Tonauticon, a frota, né, o Quete Edinato não mais podia, né, não podia mais o que? Parequei, né, não podia mais dar, né, dar citon, na verdade, alimento, né, grão para toi pesdoi stratoi, né, para o exército a pé, né, o exército de infantaria, né, que não era por mar, ou terrestre, né, megistoi onti, sendo enorme, né, que era enorme, né? O exército que era enorme, né? O exército de a pé,
o exército de infantaria, que era enorme. Aí alguém... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar aqui o WhatsApp, que está recebendo as mensagens. Sim. Aí você pode ler mais um trecho? Posso sim. Τους mendum strategus ekeleuse ton peiskon straton agen katagen prosten asian autos de apefugem odiro menos. Isso. Então aqui, aí ele diz assim, então, né, portanto, né, vamos dizer, né, ele ordenou, né, aos generais, né, aos seus generais, aos generais dos estrategos, que ele ordenou aos os generais conduzir, né, Agem, ou a gente pode fazer uma perífrase aqui, conduzissem, né, mas conduzir, né, tá no infinitivo, né, Agem, ordenou aos generais conduzir ton pesdon straton, o exército a pé, o exército de infantaria, né, Catagen prostenacia. Catagen, né, por terra, né, prostenacia, em direção à Ásia, no sentido da Ásia Menor, né, ali na região lá da Turquia, né, que hoje em dia é a Turquia, né, por ali, né, o autores de, e ele próprio, né, o Xerxes, né, a Perfigen Odiromenos, ele próprio, né, fugiu lamentando, né, a Perfigen Odiromenos, fugiu lamentando. Acho que deu para compreender. Teve alguma palavra aí que você ficou com alguma dificuldade, Arthur? O lamentando é o odírômenos. Sim, Eu entendi. Ah, sim, entendi certo. Tá bom. não Era é uma isso mesmo palavra que eu fiquei em tão. dúvida. Não tinha aparecido muitas vezes pra gente, não. E eu não sei, assim, de cabeça de qual verbo é. O... Eu sei que deve ser de Odir, pode ser de Odiromai, né? Deve estar aqui no. O Odiromai. Não sei se a gente encontra fácil. Odiromai. Achei aqui no BLI que a gente estava olhando, né? Deixa eu aqui compartilhar com vocês. Odiromai. O imperfeito, Odiromei. O futuro, Odirumai. O aoristo, Odiramen. O perfeito não é usado. Aí é que se plaindre, se lamenter. Se lamentar-se, né? Aí É. ele dá alguns exemplos aqui, mas nada muito grande, não. Por alguma coisa, né? Ah, e também pode ser transitivo, né? Se lamentar por algo. Isso. Ele usa, né, uma preposição a um hiper e o genitivo, né? Aqui na Odisseia, não sei se é na Odisseia, não, é em Platão. Na Odisseia ele usa a anfi, a preposição anfi, tinar. Então, curioso, porque anfi significa tipo ambos, né? Mas aqui, tipo, os dois lados, uma coisa assim, né?
Mas aqui tá tipo por, né? Anfia aqui é tipo por, tinar, por algo, né? Lá na Odisseia. Lá em Sófocles, não, né, na verdade ele deu aqui, né, por lá não, não é só Sófocles. Não, não. Na Odisseia também, né? No canto 4 aparece tipo só com genitivo. É por algo, mas o por algo se faz só com o genitivo, algo no genitivo. Tinos, aqui é por algo, só que é só esse algo aparece no genitivo, no canto 4 verso 819. Deixa eu pegar aqui só por curiosidade aqui, o essa aqui é do Frederico Lourenço, para ver como é que ele traduz isso. Deixa eu ver aqui. Canto 4, 819. Canto 4, 819. Ele traduz assim: por ele choro eu ainda mais do que pelo outro. Por ele tremo e tenho medo. Não vai ele sofrer alguma coisa lá na terra, para onde foi, ou no mar. Muitos inimigos conspiram contra ele, desejosos de o matar, antes que ele chegue à terra pátria. Quem está falando é a Penélope. Por ele choro, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Vou abrir aqui no Perseus, no Perseus Library, Perseus Project 4, no livro 4, 800 é mais a última parte. 819. Vai mostrar em grego mesmo, Perseus? Sim, sim, vou mostrar em grego mesmo. Já está mostrando ou não? Deixa eu ver. Sim, já está. Sim, tá aqui na. Aqui. Ele bota assim, ele bota assim, tu, tá vendo? Tu. O tu aqui é por ele. O tu de ego, kai malon odiromai, reper ekeino. Então, assim, por ele, né? Aqui o tu significa ele, por ele, né? Por ele, de fato, eu, cai também mais do que, né? Mais odiromai, lamento, né? Que é per, que, né? O per aqui é só um intensificador, né? Equeino, né? Do que por aquele, né? Ele por aquele. Entendi, consegui pegar aqui. Eu choro ainda mais do que pelo outro. Por eles eu choro eu ainda mais do que pelo outro. Aí aqui, tu, Anfitromel, Caideidia. Por ele tremo e tenho medo. Não vai ele sofrer alguma coisa.
Meti pateisim. Não vai ele sofrer alguma coisa. Meti pateisim. Sim, aí o outro. Alguém entrou aí. Quem foi? Foi o Tiago. Boa noite, foi o Tiago. Outra passagem estava na Odisseia, no, no 800, no 800 não, no 10.485. Deixa eu botar aqui no 10.485 para a gente ver. 10.485. Enquanto abre aí, eu vou aqui ver a tradução do Federico Lourenço, para a gente dar uma olhada. 400 e quanto mesmo? Eu falei? 485. 485. Tá aqui. Edalon, retaron, roimeu, meu, ftinistusi, filon, quer, amphemodiromenoi, rotepu, sige, nosfigeneai. Tem que diminuir aqui um pouquinho o zoom aqui para poder ficar mais reto. Deixa eu ver aqui. Acho que agora só ficou aqui na outra mais em cima. Era 485, né? Sim, tá aqui nessa parte de baixo. Não sei se a numeração aqui tá no lugar errado, né? Mas tá aqui, o dirômenoi, né? Lamentando, né? 485, ele traduziu assim. Na verdade, aqui talvez ele usou um outro texto, né, para citar, né? O BI talvez tenha usado uma outra numeração para citar, porque ele citou aqui como 485 e aqui ele está numerado como 486, né? Aí aqui o coração chorando em meu redor quando não estás presente. Ele botou aqui, né? Anfemi, talvez fosse anfemu ou dirômenoi, né? Assim, isso aí seria tipo. Ah, sim, então por isso é que não era por mim, ou melhor, por algo, né? Pô, aqui ele não traduziu como por mim, né? O Frederico ele traduziu assim como o coração em meu redor, o coração em meu redor, ou ao meu redor, simplesmente. Ao meu redor, lamentando, né? Ou chorando, na verdade. Ao meu redor, lamentando, chorando. Anfemodiromenoi. Anfemodiromenoi, né? Ao meu redor, chorando. Rotepu, suge, nosfi, geneai. Quando não estás presente. Quando tu, né? Porque aqui algum lugar, porque ou quando, né? Esse rote aqui, acho que ele traduziu como quando, mas é o por aqui em algum lugar, quando em algum lugar tu nosfi geneai, né? Não está nosfi geneai. O nosfi, o que será esse nosfi? Como é que isso aqui virou presente? Nosfi geneai. Ah, nosfi significa distante, né? Longe, distante,
Então é uma preposição, nosfi. E o menino. Nossa, não conhecia essa preposição, não. Nós. Não, eu também não. É interessante você ler um texto assim original que você vê coisas assim diferentes que não ocorrem muito. Aí o outro, o Gênea, é de Gignomai, né? Então é mais simples de saber. Só que ele tá no aoristo, subjuntivo, médio. E aí, aqui você, normalmente, no ático, isso aqui tudo contrai, né? Esse tipo aqui de vogais, uma do lado da outra, né? Isso aqui contrai, estaria contraído, mas aqui não está contraído, não, né? Então, Gene, né? Seria alguma coisa como estás, né? Como é que é mesmo? Aqui é aoristo, né? Estivesse, né? Uma coisa assim, né? o Ele botou como presente estás quando tu estás fora, seria tipo, não é fora, né? É porque a gente não tem uma preposição para querer dizer longe, né? A gente tem advérbio, né? Tipo longe, né? Quando tu estás longe, né? Ao redor de mim lá chorando quando tu estás longe, né? Aí ele botou aqui o coração, né? Não sei se apareceu no versículo, no verso, melhor dizendo, anterior à palavra coração. Esse quer aqui, deixa eu ver como é que eles traduzem esse quer. O quer, não, quer é a deusa da morte. Quer não é o coração, não. Porque ele tá falando com a Circe, é Odisseu falando com a Circe aqui, que os espíritos, né, dos companheiros estão atormentando ele, né? Ah, sim, o coração apareceu aqui, timos. Timos é uma das palavras que se usa para coração. Professor, Oi. a deusa da morte não era a Perséfone, que o Hades raptou e tem essa história toda? Ou não tem nada a ver? Não, Ou ela é a deusa do aqui seria mais submundo? como se fosse um fantasma. Tá, entendi. Eu falei deusa da morte, mas foi porque eu li aqui a definição rápida que ele deu aqui. Goddess of Death. Mas aqui no nesse aqui no aqui seria mais assim um fantasma, né? Porque Uhum. o que ele está falando e o menino ele não traduz assim, ele traduz espírito. Ele faz, pois o espírito me impele, né? Assim ele fala assim como o dos companheiros que me atormentam, o coração chorando em meu redor, né? Então aqui, olha, odirômeno, eu percebi agora, tá no plural, né? Então, Omicron iota no final. Isso. Então, na verdade, os companheiros estão chorando, né? Os companheiros estão chorando, né? O aqui Roy Fitinitussi Fitinitussi waste, o que é waste? Em que sentido é waste, Roy? Ah, aqui nessa parte diz assim: ó Circe, cumpre agora aquilo que me prometeste, de me mandares para casa, pois o espírito me impele, assim como dos outros companheiros que me atormentam, o coração chorando em meu redor, quando não estás presente. Então,
E aqui ele tá assim, o coração aparece aqui, Timos de moi excitai ede, excitai, né? Esse excitai talvez seja atormentar. Deixa eu ver aqui. Não, aqui seria rapidamente, né? Colocar em ação rapidamente. Coloca em ação, né? Rapidamente. O meu coração talvez me excita, né? Uma coisa assim, já é, né? Atormenta. Na verdade é o coração mesmo sendo atormentado, né? Pelos Alon retaron, né? Talvez aqui o Timos seja tanto o espírito que ele falou, quanto também o coração que aparece depois. Esse Philon aqui, né? O estranho aqui é como é que ele traduziu esse Philon aqui. Porque talvez fosse porque eu quero aqui, que eu li rapidamente como deusa da morte, né? Ah, o quero também pode ser coração. Eu é que não olhei direito. O quero também pode ser coração. O Isso, eu é que não olhei as opções de tradução todas. Mas o quero é que ele deu também como coração. Então é o coração amado, o caro coração, né? O caro coração, os companheiros, eles fitnitos, sim, o caro coração, né? Os companheiros, eles desgastam, né? O meu coração, né? De alguma maneira, né? Eles consomem, né? O meu coração. Melhor essa. Os companheiros consomem, né? O caro coração, né? Ao meu redor, lamentando, chorando. Quando você não está, quando você está distante, né? Quando você está distante, quando tu estás distante. Bom, vamos voltar lá pro o texto, né, que a gente estava olhando. Deixa eu botar aqui. Tranquilo. Pronto. Porque senão a gente vai ficar aqui, se a gente for ler a Odisseia, não sai mais daqui, não. Continuando. Aqui nós estamos, são 8h20, né? Bora lá, continuando. Aí, você parou onde mesmo? A gente parou onde de traduzir? A gente leu, né, esse parágrafo já? Ou de menos. Acabou tudo. Isso, era Sim, lamentando, ele foi todo chorando, né? traduzido. Isso, dava para dizer chorando, né? Lamentando, chorando. Aqui, se a gente vê aqui, concordar com a tradução aqui da Odisseia do Frederico Lourenço, a gente poderia dizer chorando, né? Ele fugiu chorando, ele mesmo fugiu chorando, né? O Xerxes, né? Autos de apéfugen odyrômenos. Aí aqui, vamos continuar aqui. Deixa eu ler aqui esse parágrafo aqui para vocês. Hutosun hoi Helenes tus persas nikesantes ten helada eleuterosan. Kai decai en tu toi ergoi hoi Atenaioi pleistas te naus parescon ton Helenon kai pleisten edelosan areten, hoste existin aletos legen hoti hoi Atenaioi ten helada esosan. Kai uk
Hekista, Themistocles, Hos strategos on Atenaios, Malista, Aitios en Tesniques. Então aqui ele dá Caidecai como em particular, né? Em particular, Caidecai a gente às vezes traduz como alguma coisa assim, tipo isto é, né? Mas aqui em particular, né? Ele deu essa opção, né? E em particular, aí requista seria o no mínimo, né? O mínimo. Aí, deixa eu ver aqui como é que foi aqui. O Rutosum seria dessa maneira, então, assim, dessa maneira. Roi Helenes, os gregos, né? Os helenos. Niquessantes vencendo os persas. Eleuterosan libertaram, né? Relada, libertaram, né, a Grécia, a Elade, a Elade. A gente às vezes diz assim, Elade. A Grécia, a Elade. E, em particular, né, Caidecai, ou isto ou em particular, em tutoi, toi ergoi, e nesse trabalho, né, nessa obra, né, nesse feito, né, Roi Atenaioi, os atenienses, pleistas tenaus, pleistas parescon, eles, acho que eles deve ser assim no sentido de estavam presentes ou enviaram mais navios, né? Acho que é isso, porque a gente pode botar forneceram também, né? Forneceram um maior número de navios, aí forneceram um maior número de navios dos gregos, né? Pleista te naus parescon forneceram, né? Forneceram pleistas te naus, pleistas naus, né? Maior número de navios, né? O ton heleno, né? Dentre os gregos, né? Kai pleisten edelosan areten, e mostraram maior virtude, areten, né? Pleisten areten, né? Uma maior virtude, né? Ou coragem. A gente pode dar a virtude ou coragem, também daria para dizer também. Mas a virtude ou coragem, né? Mostraram a maior coragem. Aí, continuando aqui, deixa eu ver aqui. Hoste existin aletos legem, e de tal maneira que é possível verdadeiramente dizer que Roi Atenaioi ten relada essosan. De tal maneira que é possível dizer que verdadeiramente, melhor, é possível verdadeiramente dizer que os atenienses salvaram a Grécia. Essa sim é salvaram a Grécia e cai uk requista Temistocles, e não menos Temístocles. Então, Temístocles, não menos Hos strategos on, que sendo general Atenaios, general ateniense, Malista, Aitios, era o responsável, em especial, né, o
talvez assim, o maior responsável Tes Nikes pela vitória, dá para a gente dizer, Tes Nikes, da vitória pela vitória, né? O maior, e não menos o Temístocles, que era o general, que sendo o general ateniense, era, né, o maior responsável pela vitória, daria para dizer assim. Teve alguma palavra que vocês não conseguiram compreender, gente? Não, por mim tá tranquilo, só fiquei pensando nesse aretem, nesse sentido, né, de virtude ou de coragem. É porque tem vezes que as pessoas separam, né, o significado dessas palavras. Eu acho que, não sei, talvez no contexto eu colocaria coragem. Eu, quando penso, eu penso em virtude, né? A tradução primeira que vem na minha cabeça é virtude. Mas aqui ele botou assim no manual do professor como coragem. Aí mas é uma coisa assim que você tem que avaliar, porque o contexto mostra um, que pode se relacionar à coragem, né? Assim, a valentia, né? Não exatamente a coragem, né? Assim, pode ser a valentia, né? Mas eu diria a primeira palavra, minha primeira tradução que vem na minha cabeça é virtude. Mas aí talvez assim a gente no, mas você tem que saber que no latim estava ligado, as palavras estavam ligadas. Sim, O sim, sabe? tinha uma ideia de virilidade. Né, quando que era a qualidade do Isso, homem. de, Hã? isso, de vir, Isso, vir, isso. Então tinha ou ir, né? essa ligação, né, do homem, né? O vir é o homem, né? Aí virtus era, acho que a virtude, né? O talvez fosse virtudes, não tenho certeza. O E até onde eu sei, eu acho que vir era algo como se fosse um homem isso, romano, um homem no sentido específico, né? Porque quando queria se falar macho, existia o substantivo, né? A palavra mas, que deu origem a másculos, etc. sim, sim, Masculino. Tem esse sentido um pouco mais, um pouco diferente, né? Do puramente natural, né? sim, sim. Mas o que eu quero dizer é que a gente não a gente não pode confundir a valentia com a masculinidade, né? É muito complicado, né? A coragem já está, a gente traduz como coragem, né? Às vezes, porque é uma palavra que vem muito na cabeça, mas aqui talvez fosse a palavra virtudes fosse melhor, né, para poder estabelecer isso. Talvez a valentia também servisse, né? Ah, no inglês provavelmente eles traduziram como bravery, alguma coisa assim, né? Mas e aí quando foi traduzido, eu traduzi para o português aqui o manual do professor automaticamente deu coragem, né? Mas o aqui aí a gente você pode pensar, você escolhe a sua solução melhor. Eu colocaria virtude, maior virtude. Mas aí se você achar que encaixa melhor valentia, maior virtude, maior coragem, você decide. O mas sabendo que a palavra podia ter alguma relação com esses sentidos, né? Aí aqui nesse capítulo ele vai assim enfocar alguns usos da conjunção ou advérbio roster, né? O ros, combinando, né? Com para fazer composto aqui roster, né? Então aqui
de tal maneira que, né, é uma conjunção assim consecutiva, né? Existing aqui é possível, né? Aí, acho que era isso que tinha de interessante aqui. O hexta, né, o mínimo, né? Não menos, não menos. Talvez a gente dissesse não menos, o não menor, no, quando é aqui quando a gente diz não menor, não menos, a gente acaba dizendo o maior, né? Em especial, né? Eu não sei como a gente diria isso aqui. Não menos o Temístocles, né? A ideia de que ele foi o maior responsável, né? Não menos. Ele botou assim, não menos importante, né? E não menos importante Temístocles, que como general ateniense, ou sendo general ateniense, foi o maior responsável pela vitória. Era para dizer assim, né? Não menos importante, né? Se o Hexta é o menos, né? Não o no, não o não menos, não o menos, não menos, não o menos, né? Daria para a gente também fazer uma perífrase e dizer acima de tudo, né? Para dizer o Hexta, em vez de dizer não menos, daria para dizer o maior de como é que eu disse mesmo? Acima de tudo, acima de tudo. Vamos lá agora para ver se a gente vai para o próximo parágrafo. Aí, aí ele vai ter um epigrama aqui do Simonides. Aí vai aparecer algumas as expressões aqui. Do epigrama, uma inscrição. Tokalos fnesken, o morrer bem, né? O morrer bem. A bela morte, né? Apeneime, que seria do verbo aponemo, que seria deu, né? Assim, eu não sei o que é esse bestowed. Alguém sabe o que é bestowed? Deixa eu ver aqui o que é bestowed. Concedido. Você concedeu. Concedeu, deu. Aí, periteinai, de perititemi, colocar, pôr ao redor, né? Por X sobre Y, como se alguém pusesse uma guirlanda, né? Uma coroa, né? Na cabeça de alguém. Aí, queimeta, nós jazemos em nossas covas. Agerantoi, aí daqui togueras, a velhice, né? Agerantoi seria ageless, sem velhice, né? Uma coisa assim, né? Agerantoi seria sem idade, sem velhice. Uh, sem idade, né? Ageless. Sem idade, né? Sem velhice. Eulogiei, louvor, elogia, né? Com Esse Eigless eu vi também aqui no Infopédia como eterno, intemporal, imperecível. sim, isso. Seria o intemporal, imperecível, né? Seria o sem velhice, né? Não sei como é que a gente teria, né? Intemporal, talvez intemporal fosse uma boa, né? Intemporal. É,
Eu achei. É imperecível. É, imperecível pode ter alguns sentidos mais diferentes, né? Vai dar o sentido mais de não morrer, Temporal. não morrer. O imortal. Também a gente pode botar imortal. Imperecível, tanto imperecível como imortal, daria para dizer também, né? Já morreu, porque o problema não é esse, é porque eles estão mortos. Então, na verdade, eles não vão ficar velhos, né? Então, são assim, como é que você. E atemporais, talvez desse para dizer, né? Atemporais. Atemporal. Aí É, pode ser também. daria para dizer, né? Atemporal, intemporal. Aí aqui diz assim: tutotó epigramatos atenaios, tois en tutoi toi polemoi, apotanusin, egrapsen, ho simonides, poietes on aristos. É, este epigrama, esta inscrição, para os atenienses, os quais nesta guerra morrem, os quais morrem nesta guerra, não sei se morrem ou morreram, morrem, apotando sim, morrem, ou né, presente, né, apotanussem, melhor dizendo, os quais morrem é, nessa guerra, né? Egrapsen escreveu Simonides, um poeta, sendo um poeta excelente, né? Um poeta excelente, né? Que era um poeta excelente, né? O melhor poeta, né? Eitokalos Tineskei aretes meros esti megiston. Se a boa morte ou morrer bem é a maior parte, né? É, aretes aqui seria genitivo, né? É, seria a melhor parte, a maior parte da virtude, a maior parte da virtude, né? Seria assim, né? Se morrer bem é a maior parte da virtude, né? Se morrer bem é a maior parte da virtude. Remin ekpanton tutameneime tike. Nós, né? Ekpanton de todos, isto apeneime tique. A sorte nos concedeu, né? Concedeu-nos isto, né? De todos. A sorte nos concedeu isto de todos, né? Ou por exemplo, a fortuna. A fortuna nos concedeu isso acima de todos, talvez desse para dizer. Acima de todos. Né? Ekpanton, né? De todos. Aqui não tem assim acho que acima, né? A gente de todos, né? Dá para dizer além de todos, né? Para fora de todos, né? Aí a gente acaba subentendendo, né? Acima de todos, né? Então relade gar speudontes eleuteriei, é melhor, eleuterien periteinai. Aí é que pois, né, a Grécia apressando-se para assim, como é que seria aqui, colocar, né, a Grécia
em liberdade, daria para dizer, né, pois nós nos apressamos para colocar a liberdade, para coroar a Grécia com a liberdade, daria para dizer, né, para coroar a Grécia com a liberdade, ou melhor, nos apressando para coroar a Grécia com a liberdade, nós jazemos atemporais, aproveitando o louvor, aproveitando gozando, né, o elogio, o louvor, né, aí seria, deixa eu ver aqui, ele botou aqui no manual do professor alguma coisa como por nos esforçarmos ou por apressarmos-nos para colocar a liberdade em torno da Grécia, jazemos desfrutando de elogios eternos. Jazemos desfrutando de elogios eternos. Eternos ou atemporais, né? Dá para dizer atemporais. Não bem, eterno não é uma palavra muito bom, né? Traduzir poesia sempre é mais difícil. O que vocês acharam? Teve alguma parte assim. Aqui, de novamente, ele está usando o verbo kraumai. Ou melhor, kraumai. Kraumai. Né? Aqui kraumai, cro. A gente estava vendo, kraumai, né? Krau, né? Krau, né? Aqui seria kraumai, né? Porque está na voz média, né? Cromenoi, né? Então aqui seria mais assim, aproveitando, né? Aproveitando, desfrutando, né? Desfrutando do elogio atemporal, do elogio sem idade, sem velhice. Você ainda tá aí? Não, o Arthur não tá, o Arthur saiu. Vocês estão aí? Johnny, Thiago, tudo bem? Eu tô aqui. Você queria fazer alguma observação? Como é que você tá? Deu para entender alguma coisa? Ou tem Sim, sim. uma parte que você não entendeu? Eu entendi mais ou menos. É porque, assim, como é poesia, assim, é bem mais complicado. Porque, assim, exige releitura, né? Enfim. Isso. E você tem que ver onde é que você iria encaixar, né? Se você iria fazer 4 versos, ou se você faria em prosa, colocando uma ordem mais direta, né? Então, você teria que ver como é que você faria, né? O, Isso, exatamente. o, deixa eu ver se tem mais, se mais um trecho. Eu não lembro se tinha. Vamos ver aqui o. Não. Aí aqui a gente tem alguns minutos. Deixa eu ver se eu mostrar aqui alguma coisa de gramática para vocês. Isso aqui, ele vai falar lá dos verbos contratos em Ômicron e vai usar o verbo deló como exemplo, né? Então, deló vai contrair para deló e você o futuro vai ser delosso, né? Aí a origem vai ser delossa. Aí você tem também o verbo eleuteró, que é o liberto, né? O futuro vai ser eleuterosso e o aorista vai ser eleuterossa. Aí esses verbos eles têm no aoristo um sigmático e antes do sigma, né, o ômicron alonga para ômega. Acontece isso com os verbos contratos.
de modo geral, né? A vogal temática, que normalmente contrai, né? No aoristo e no futuro, ela pode alongar. Então, o Y alonga para eta normalmente, o ômicron alonga para ômega e o alfa normalmente alonga para alfa mesmo para eta, né? Aí é que ó, vai mostrar aqui o presente, né? A tabela do presente. Então aqui deló, delois, deloi, delumen, delute, delucim, delo, delute, delum, aí delon, deluça, né? Delum e aqui o genitivo deluntos, né? Aqui perceba aqui que o ômicron ômega contrai para ômega, ômicron ei vai contrair para oi, né? Com ômicron iota. Então, ômicron y iota contrai para ômicron iota. Ômicron dá ômicron y, ômicron y dá ômicron y também, ômicron y dá ômicron y. Deixa eu ver aqui, descendo aqui, o médio aqui, ele usou aqui na voz média, né? Aí ele só mostrou as formas contraídas. Delumai, que é 2, ômicron dá ômicron y, aí aquele y iota, eta iota, né, contrai para ômicron, acho que na verdade aqui era o y iota, contrai para oi, né, deloi. Aí delutai, né, o y mais o ômicron vai dar ômicron y, né, delutai, que é o etai, omai, ei, etai, omethá, este, ontai, né? Lembra lá quais eram as terminações. Aí, então fica delumai, deloi, delutai, delumeta, deluste, deluntai. Aí isso no presente médio, né? Na voz média, né? Aí deluste, no imperativo, né? Aqui delustai no infinitivo médio, delumenos, delumene, delumenon, né? Para o particípio presente médio. Deixa eu ver aí, ele vai dar embaixo ele dá o imperfeito. Aí mostra aqui algumas contrações também, né? Edelum, edelus, edelu, edelumen, edelute, edelum. Aí perceba aqui as terminações do imperfeito são essas terminações secundárias que também aparecem no aoristo temático, né? On, es, e, omen, ete, on, né? Tem essa ambiguidade estrutural entre a primeira do singular e a terceira do plural. Então, edelum, edelus, edelu, edelumen, edelute, edelum. Aqui no imperfeito médio, né? Edelumen, edelu, edeluto, edelumetha, edeluste, edelunto. Então, aqui lembrando aqui as terminações secundárias médias, homem, eso, eto, ometha, este, onto. Aí normalmente esse eso, sigma cai, e aí contraía para u, ômicron y. Então, tinha uma musiquinha que eu cantava. Vocês lembram? Eu cantava musiquinha para vocês? Cantava? A dessas aqui. Sim, você chegou a cantar uma vez. São duas músicas diferentes. Dessa aqui das ativas. A das ativas é Se Você Está Feliz, Bata Palmas. Que é assim. Onesen, omenete, onesan. Onesen, omenete, onesan. Onesen, omenete, onesen, omenete, onesen, omenete, onesan. Porque tem também um esan que aparece em outros verbos. Aí, mas aqui é on no final. Se você quiser, você não coloca o esan. Você bota só on. Onesen, onesen, omenete, on. Não, mas tem que ser o esan também. Onesen, omenete, onesan.
Onesen, omenete, onesan. Onesen, omenete, onesen, omenete, onesen, omenete, onesan. Aí a outra é uma música erudita, que eu não lembro agora qual é, meio. Não sei se é uma música, acho que meio cristã, eu acho que é assim. Omenueto, ometa este onto. Omenueto, ometa este onto. Omenueto, ometa este onto. Só para vocês relembrarem aí. Isso aqui a gente chama essas terminações aqui de terminações secundárias, né? Ativas e médias, né? Só que aqui está tendo a contração com as vogais, essas vogais ômicrons, né? Então, ômicron dá ômicron Y dá ômicron Y também. E basicamente aqui, né? Foi essas contrações que acontecem aqui. Só são tudo contrai para ômicron Y, né? Vocês perceberam? Sim, sim. Isso, porque o Ômicron dá Ômicron Y e Ômicron Y também dá Ômicron Y. Então aqui deu sempre Ômicron Y. Até duas vezes, porque o sigma caiu ali, né, na segunda pessoa do imperfeito da voz média, né? Aí contraiu o Y, Ômicron Y, e aí deu Ômicron Y, e Ômicron Y com Ômicron dá também Ômicron Y, né? Aí deixa eu ver aqui na próxima tabela o que ele nos deu. Ainda tem uns 5 minutos. Deixa eu ver se eu vou dar uma olhada. Ah, sim, são o que você tem que decorar, né? Ômicron Y ou Ômicron ou Ômicron Y dá Ômicron Y. Ômicron Y iota ou Ômicron mais Ômicron iota ou Ômicron eta com iota subscrito vai dar Ômicron Y. O que faz com que a gente saiba lá que a segunda pessoa da voz média lá do presente, né, vai, por que dá Ômicron, só dá Ômicron iota, porque tanto pode ser essa aqui, né, quanto essa aqui, né, ei ou ei, daria a contração sempre vai dar esse oi. Aí Ômicron com eta ou ômega vai dar ômega. Aí, deixa eu ver aqui, eu liberto. Aí aqui ele está dizendo que deló significa eu escravizo. Eu fiquei em dúvida se era trabalho como escravo ou se era escravizo, mas deló, né, na voz ativa, significa eu escravizo. Equipleró significa eu preencho, eu encho. São verbos que já tinham aparecido anteriormente, que são verbos, né, com contratos em ômicron, né? Aí ele vai dar algumas frases para traduzir com, né, não, ele manda na verdade procurar, né, localizar, né, os verbos aí, né, identificar, né, a forma, mas isso aqui não é tão necessário. Aqui a parte mais complicada era você fazer, né, as fotocópias e preencher, né, as tabelas com o verbo deló, né, para poder você aprender os verbos contratos em ômicron. Aí é que ele mostrar uns substantivos contratos da segunda declinação, como mente, né? Nu, então, ro, nus, tu, nu, toi, noi, ton, nun, ó, nu. Então, ele colocou isso aqui nessa parte, porque se você você ia aprender já as contrações com os verbos em ômicron, aí você ia aprender também em como contrair aqui esses substantivos que contraem, né, as vogais, né? Então, ômicron, ômicron, ômicron Y, ômicron, ômicron Y, ômicron Y, ômicron com ômega, vai dar ômicron ômega, melhor, dá ômega, aí ômicron, ômicron dá ômicron Y, ômicron Y vai dar ômicron Y. Então, aqui, ômicron, ômicron Y, ômicron iota vai dar ômicron iota, ômicron com ômega vai dar ômega. Ômicron com ômicron iota vai dar ômicron iota,
ômicron com ômicron Y dá ômicron Y, e ômicron com ômicron iota vai dar ômicron iota. Então aqui na verdade, a mente, da mente, para a mente, né? Aí, ó, mente, aí por diante, né? As mentes, né? Aí, roi, noi, ton, non, tois, nois, tus, nus, ó, noi, né? E aí, continuando aqui, ele dava algumas frases aqui, né? Com o verbo mostrar, né? Aí, deixa eu ver aqui se aí ele na sequência, eu sei que ele ia falar da conjunção ROS. Ele dava alguns numerais também. Então aqui, alguns numerais aqui. Então, Rendeca é o 11, Dodeca é o 12, Eicosi é o 20, Hecaton é o 100, Kilioi, Kiliai é 1000, né? Mil, pode ser mil masculino, mil feminino, mil neutro, né? Aí, Mirioi também tem os três são 10.000, né? 10.000 também tem 3 gêneros, né? Masculino, feminino e neutro. Aí tinha, isso aqui eram os cardinais e os ordinais, né? Rendecatos, rendecate, rendecaton seria o 11º, né? Dodecatos seria o 12º, né? Dodecaton tem os 3 gêneros, né? Aí, eikostos seria o 20º, né? Ekosté, ekoston, né? 20ª, e o neutro, né? Recatostos, recatosté, recatoston seria o 100º, né? Hiliostos, hiliosté, hilioston seria o 1000º, a 1000ª, né? Aí, miriostos, miriosté, mirioston, eu não saberia dizer, seria, não sei se é a 10º, não tenho certeza como é que se diria esse ordinal. Algum de vocês dois conhece? Como é que diz o ordinal de 10.000? 10.000? Isso. Como é? 10º, como é? Faço a menor ideia. Nunca usei. Eu também não. Mas era um número muito comum na antiguidade. Era como se fosse o nosso bilhão hoje em dia, né? Hoje em dia, era o maior número que se tinha, né? Que se podia pensar, né? Ou então muitas línguas têm, né? Esse número. Deixa eu ver aqui, continuando aqui. Aí, na sequência, ele vai explicar como é que você vai fazer os números entre 12 e 20, né? E aí, os números com as unidades e as dezenas. Normalmente era assim: vinha a unidade, cai, mais a dezena. Então, 3 cai deca era 13. Vocês estão entendendo? Sim, sim. E aqui, reis cai eicosi era 21. Era assim meio que 1 e 20, 3 e 10. Tá dando para entender como era? Aí, Sim. normalmente, os numerais para as dezenas, elas eram formadas, né, com o radical, né, do numeral da unidade, mais essa terminação, esse sufixo conta. Então, como é que era o 30? Triáconta. O 40, tetaráconta. O 50, pentéconta. O 60, hexéconta. O 70, hebdoméconta, que é a Septuaginta, né? Tem esse nome, né, em grego, hebdoméconta. Aí, ogdoéconta era o 80, enenéconta era o 90. Aí ele dá também, isso também era semelhante também para as centenas, né? Os números das centenas. Você pegava o radical da unidade e juntava, era um dos radicais da unidade, juntava com essas terminações cocioi, cociai, cociar, né? Que é para centenas, né? Então, diacocioi
era 200. Triacocioi eram 300. Tetracocioi era 400. Pentacocioi era 500. Hexacocioi era 600. Heptacocioi era 700. Octacocioi 800. Enacocioi 900. Aí o miriai, né, era usado de uma forma geral para significar o número incontável, né? Então normalmente você não se contava acima de 10.000. Quando você dizia 10.000, você dizia assim, muitos, né? Era um incontável número. Tá dando para entender? É como quando a gente diz assim, bilhões hoje em dia, bilhões. É um número incontável, né? Um bilhão, né? Aí aqui o ROS e os seus compostos, né? Então a gente tinha visto assim o ROS primeiro como um uso assim, como uma exclamação. Então ele diz assim: ó Teseus, facim, ROS Andreios aí. Então, ó Teseu, eles dizem quão corajoso você é, né? Quão valente você é. E aí também a gente tinha visto, né, introduzindo, né, uma como se fosse uma citação, né, ou um comentário. Então, Hosper legei hopoietes, como diz o poeta, né? Hosper legei hopoietes. Então, Hosper, né, a gente usava assim, não para fazer uma exclamação, nenhuma comparação, mas para fazer uma espécie de uma citação, né? Hosper legei ho poietes, como diz o poeta. Aí é que expressando, né? Mas às vezes também você usava assim para poder fazer assim, tipo, uma coisa meio ironia, para introduzir, né? Uma espécie de ironia também. Mas aqui não tem um exemplo. Mas dava assim um sentido de que eu estava dizendo assim que algumas pessoas falavam isso, mas eu não era verdade. Tá dando para entender o que eu quero dizer? Depois assim eu encontro um exemplo bom para mostrar para vocês, porque aqui não é o melhor exemplo. Então aqui depois ele também diz que vocês viram também e dando a ideia de propósito, né, com o particípio futuro. Então ego de entoi astei menor hos tragoidias teassomenos. Então eu, né, permanecerei na cidade para fazer o quê? Para assistir às tragédias, né? Alguém entrou aí? O Johnny acho que saiu e voltou. Aí, então aqui esse Ross tragoidias teassomenoi, literalmente seria, a gente diria tipo como assistindo às tragédias, mas é assim, o teassomenos está no futuro, né? É um participo no futuro, né? Então a ideia é assim, para assistir às tragédias, né, no futuro, né? Aí também assim, vocês viram assim com o superlativo sendo o mais possível, né? O mais possível. Então diz assim, roi men un aloi eutis parasqueuasanto bulômenos rostaxta por eu está. Então, então os outros, né, se prepararam, né, imediatamente, desejando partir, né, e o mais rápido possível, Rostaxta, o mais rápido possível, né? Então, o Ros mais o Taxta, que é taqui é o superlativo de rápido, né? Literalmente não é como rapidíssimo, como muito rápido, não. É o mais rápido possível, né? A gente traduziria. Aí também aí aqui está dizendo que também introduzindo, né, um comentário
é a parte, né? Parentético, né? Então, então aqui estaria mais assim como eu estava fazendo uma observação, né? Então aqui Orgids detai remin F Poseidon Rosdokei. Então aqui o Poseidon está com raiva dele, de nós, né? Como parece, né? Então aqui não dá para poder dizer que era com certeza, né? Mas é como parece, né? Rosdokei, né? Então ele está fazendo não um comentário à parte, um comentário como se fosse um parênteses, né? Como se fosse um aposto, né? Não tinha pontuação. Então esse Ros, né? Ele marcava que ele ia fazer uma parte. Tá dando para entender? Sim, sim. Aí aqui, continuando aqui, ele vai aqui mostrar como ele funcionando como conjunção. Então a conjunção é representando aqui uma consequência, né? E expressando o tempo, né? Então, quando ele expressa uma consequência, normalmente a gente traduz às vezes como que, de maneira que, né? De tal forma que, né? E quando é tempo, a gente traduz normalmente como quando, né? Então, rutos de taqueus trecusin, roste dioligo, udinaton estin horan, uteton quina, uteton lagon. Então, ó, tão rapidamente correm que em pouco tempo não é possível ver nem o cão, nem a lebre, né? Então aqui o roster dá consequência, né? Que, ou de tal maneira que, né? É uma conjunção consecutiva, né? Aí não vai ser uma conjunção, nem um pronome relativo, né? Um que é consequência, né? Que não é mais de tal maneira que, tanto que. Então, o ruto, o rutos e o roste vão ser usados com paralelismo aqui, né? Ruto é tipo tanto, de tal maneira, né? Às vezes aparece um sigma quando na sequência vier uma vogal, né? Rutos ou ruto. E o roster, né? Que, de tal maneira que, tanto que, então, tão rapidamente, taqueos, né? Trecusi, né? Eles correm, roster, que dioligo, em pouco tempo, o dinaton não é possível, roran, ver, né? Nem o cão, nem a lebre. Aí aqui, expressando o tempo. Rosum eporei roxerxes, proseute, prosalton, anertis, ton helenon. Quando, né, o Xerxes estava perplexo, né, estava em aporia, né, estava com problemas, então veio, né, até ele, né, até ele, né, um homem dentre os gregos, né, que era o traidor, né, para poder, ele disse, né, qual era o caminho, né, para poder atacar os soldados, né, nas Termópilas, para você lembrar de onde foi tirada essa passagem. Então aqui, ó, o rosto aqui tá funcionando como quando, né? Aí, deixa eu ver aqui na sequência, ele deu aqui o texto Roi Persa e Tas Atenas Hairusi, que seria, né, os persas tomam Atenas. Ah, mas antes tinha um outro exemplo, que seria introduzindo, né, uma afirmação, né, uma afirmação, né, indireta, né? É um discurso indireto, né? Então, assim, aqui tem assim, pro quorum hoi barbaroi esta stena pisteuontes hos raidios melusin niquessem tus Helenas. Então aqui os bárbaros, né, eles atacaram, avançaram, né, para os estreitos, né, acreditando, o que eles estavam acreditando? Quando diz assim, o verbo acreditar, ele pede às vezes uma afirmação que é um discurso indireto, né? O que é como se eles dissessem isso para eles mesmos. Eles dissessem o que eles diziam, no que eles acreditavam.
que que eles vão vencer rapidamente, né? Eles vão vencer rapidamente, ou melhor, facilmente, né, os gregos. Então, a ligação, né, dessa afirmação, né, indireta, né, desse discurso indireto, né, era feito com o Ross, né? Aí que a gente traduz, na verdade, como se fosse um que. Aí seria uma conjunção integrante, né? Aqui, então, acreditando que facilmente venceriam ou iriam vencer os gregos. Melusi Nikessai tus Helenas. Então, Ross, né? Aqui seria um que. Então, aqui tem esse texto que é baseado lá na história de Heródoto, né? De Heródoto, no livro 8, trecho 51 ao 53. É interessante que vocês leiam e respondam as questões. Aí, na sequência, deixa eu ver o que tínhamos aqui na sequência. Tinha um exercício também, diversão. Era só isso, um exercício de diversão. Então a gente teve aí mais É interessante que vocês leiam, não deixam de fazer os exercícios, tudo contribui para o aprendizado de vocês. Aí só lembrando a vocês que vocês têm uma prova para fazer, né? Até aí mais uma semana eu vou dar. E aí na semana que vem a gente vê se a gente corrige a prova. E se vocês precisarem de mais algum outro trabalho, alguém não tiver precisando refazer a prova, alguma coisa, aí vocês vão se comunicando comigo. Então boa noite a todos e boa semana. Tchau. Vou encerrar a gravação.